Estamos iniciando essa quinta aula sobre soteriologia, doutrina da salvação, e nesse momento nós vamos continuar abordando a etapa inicial do processo salvífico. Faz parte dessa etapa o ato de justificação. A justificação, ela é na verdade o ato que Deus declara o pecador perdoado, justificado. Isso é justificação, é tornar o pecador livre de toda a condenação. Portanto, a obra que Cristo faz na cruz do Calvário, quando o cristão, o homem, deposita fé nessa obra em Cristo Jesus, ele é justificado e se torna livre de toda a condenação que há por conta dos seus pecados. Em terceiro lugar, ela restaura. É uma obra que faz uma restauração em relação ao favor divino. Ou seja, o homem se torna ali propício a Deus, se torna reconectado a Deus, porque ele foi justificado por Deus nessa etapa inicial da sua salvação. Vale lembrar alguns sentidos em que essa justificação é representada na Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, eu queria destacar o sentido judicial. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, nós éramos dignos de estar no banco dos réus, dos culpados, de sermos condenados pelo justo juiz que é Deus. Mas Jesus Cristo se coloca no nosso lugar como pecador, morre a nossa morte para que nós não sejamos condenados, como era justo de nós recebermos essa condenação. Portanto, a justificação tem esse caráter judicial, esse sentido judicial. Um segundo sentido da justificação diz respeito ao perdão. Lucas 18:14 diz: Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na parábola do fariseu e do publicano que vão ao templo orar, é o publicano, o que moralmente, o que de acordo com as leis cerimoniais, religiosas da época, não estava nem de perto próximo do fariseu que cumpria tudo. É ele quem saiu daquele templo justificado, perdoado por Deus. Foi justamente o pecador, o publicano, que ao declarar ali a sua humilhação, a sua necessidade de perdão, a sua necessidade de um salvador, de graça da parte de Deus, foi justamente esse que teve uma experiência de Deus, uma experiência de justificação e de perdão de pecados. Uma outra característica da justificação, restauração na presença divina. Romanos capítulo 8, de 15 a 16, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, aquele que é justificado, aquele que experimenta a justificação na sua vida, tem uma restauração plena da sua comunhão para com Deus, que deixa de ser um Deus que o condena, mas se torna ali o Pai, se torna o seu paizinho, o seu Abba Pai. E o cristão nesse momento ele é adotado ali, é testemunhado pelo próprio Espírito que habita nele que ele é um filho de Deus. Justificação também possui um sentido escatológico, diz respeito a coisas do futuro, do porvir. Romanos 8:24 diz o seguinte: Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Portanto, essa justificação também nos empurra, nos leva, nos impulsiona para uma esperança de algo que está para acontecer ainda no futuro. Então a justificação também possui esse sentido escatológico. Qual que é o grande texto base que a gente pode sugerir
como base para justificação. Romanos 3, de 25 a 26, ele se enquadra nesse critério para ser esse texto-chave. Diz assim o apóstolo Paulo: Deus o ofereceu como sacrifício, falando de Jesus, para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, a justificação é algo inerente a essa etapa inicial, o momento em que Deus nos justifica, nos perdoa, nos santifica em Cristo Jesus e nos torna ali propensos a ter um relacionamento com Deus completamente reestabelecido. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Na última parte dessa aula, nós falávamos sobre justificação, esse ato que Deus faz como pessoa ativa e nós como passivos. Ali recebemos essa justiça de Deus no nosso coração. E agora a gente vai prosseguir falando um pouquinho da continuidade da salvação na vida do cristão. E para isso nós vamos abordar a temática da santificação. A santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do crente, mas envolve também a participação do próprio cristão nesse processo. Não é algo que somente Deus faz, mas nós também cooperamos nesse processo de santificação que vai acontecendo ao longo da nossa peregrinação espiritual em Cristo Jesus. E a santificação envolve uma separação no sentido de uma consagração da nossa vida para Deus, para o Senhor, e também uma purificação dos nossos pecados. Nós vamos deixando de cometer pecados, deixando de falhar, melhorando graças ao poder que o Espírito Santo vai agindo, vai colocando em nossa vida. E nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto que sinaliza um pouquinho desse processo é 1 de Pedro 2, de 1 a 3. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: livrem-se. Perceba aqui o desafio que o apóstolo Pedro coloca para os destinatários da sua carta. Ele pede para eles se livrarem, né? Ou seja, uma atitude ativa também da parte daquele que está sendo submetido ao processo de santificação. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, ao longo da nossa caminhada, nós vamos sendo desafiados dia após dia pelo Espírito Santo que está habitando em nós, está agindo em nossa vida, a gente se livrar de toda a maldade, porque o nosso Deus, o Deus cristão, não é o Deus da maldade, ele é bom. Então nós precisamos ser bom como o Pai foi bom para conosco. Então a gente tem que se livrar dessa maldade, de todo engano, toda a falsidade, de toda a mentira. Nosso Deus é um Deus de verdade, de transparência. Portanto, a gente tem que deixar o engano de lado, a inverdade de lado. A hipocrisia, isso é algo que incomodava grandemente o Senhor Jesus quando conversava com os religiosos da sua época. Um coração hipócrita é algo que Deus resiste.
nós, através da obra de santificação do Espírito em nossa vida, precisamos deixar a hipocrisia de lado e nos tornarmos cada vez mais sinceros diante do Senhor, mesmo quando for para anunciar para Deus que nós realmente somos injustos, pecadores, errados, equivocados, né? E assim por diante. Inveja ele também vai falar, e a respeito da maledicência. A santificação, ela tem 3 momentos em que ela se aplica na vida do cristão. Em primeiro lugar, existe um aspecto posicional e objetivo em relação à santificação. Efésios 1:1, o apóstolo Paulo diz que apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. O apóstolo Paulo se dirige à igreja como aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ou seja, a igreja, de certa forma, aquele que experimentou a salvação, ela já é santa. Nós já somos santos em Cristo, pelo mérito de Cristo, pela justificação que vem de Cristo e não de nós. Então, nele nós somos considerados santos, objetivamente e posicionalmente. Só que essa santidade também ela é progressiva. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o processo de santificação acontecendo na vida do cristão de uma forma processual, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, algo que está acontecendo ao longo de toda a nossa caminhada de maneira progressiva. E em terceiro lugar, existe um aspecto também escatológico, futuro. 1 João 3, 2-3 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, o texto de 1 João está mostrando para nós que existe algo a respeito da nossa santidade que só será manifesto lá no futuro, lá nesse tempo escatológico, que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Embora santos posicionalmente, embora sendo santificados progressivamente, um dia seremos plenamente santos como o Senhor deseja para as nossas vidas.